Uma dúvida também que a gente tem frequentemente aqui na Ficão é como que funciona o for each, esse componente que a gente tem nativamente na Ficão, na questão de como que eu vou receber as mensagens nele, como é que ele funciona, como é que eu vou conseguir utilizar as variáveis que tem de entrada nele. Então, basicamente, como é que funciona o for each de fato? O for each, basicamente, é toda a informação que tem de entrada nele, uma lista, né? Ele vai percorrer toda essa lista enviando todas essas informações, essas variáveis para algum lugar. Pode ser para um contato, pode ser para uma planilha, pode ser para uma API, pode ser basicamente para o que você quiser, né? Aqui também, os dados de entrada pode ser utilizado também um Google Sheets, um JavaScript, que nem eu estou utilizando, um número de telefone, uma API. Lembrando que todos eles têm que retornar num formato em específico, que é o formato de array, que é o formato de uma lista, né? Então vocês podem verificar aqui que ele pede aqui em cima a lista um array de objetos. Então, dessa forma que vocês conseguem fazer a entrada de dados nele aqui e fazer ele percorrer essas informações. No JavaScript, então, esse JavaScript que eu tenho aqui, eu tenho algumas informações, né, que eu estou retornando alguns nomes e alguns números, tá? Tudo fictício de fato para ser bem simples para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, pegando o JavaScript aqui, eu vou passar o result do JavaScript, mas poderia ser o resultado do Google Sheets da API, tá? Lembrando que ele tem que vir nesse formato novamente, então ele vai vir 0, algumas informações, 1, algumas outras informações, 2, algumas outras informações, tá? Preferencialmente dessa forma, que fica melhor para você identificar as informações que ele está passando e também aquelas informações que já passaram. Então, vou passar o result aqui. Ó, jogando o result aqui, vocês veem que ele não forma nada para mim. Porém, quando eu clico em salvar e eu clico novamente para o for each aqui para abrir ele gerou algumas variáveis aqui para mim, que são as variáveis da primeira linha que a gente tem, tá? Então, essas variáveis, o valor que tem nelas vai alterando conforme o for each vai rodando. Então, cada vez que o for each vai rodando, essas informações vão trocando. Aqui no Iterable, no Google Sheets, então consigo vir aqui e ele vai gerar para nós algumas variáveis, que é o iterable, nome e número. Eu consigo utilizar essas variáveis para armazenar essas informações no meu Google Sheets. Então vou selecionar uma conexão, vou abrir um novo Google Sheets aqui, copiar o ID dele, então, copiar o ID desse Google Sheets, voltar aqui na Ficção, vou colocar o ID da minha planilha, o ID da aba, colocar a página 1, no valor de itens, vou adicionar 2 itens e vou colocar o nome e o número que eu tenho aqui. Tá? Vou clicar em salvar. Também eu sempre recomendo, quando vocês estão utilizando o for each, tanto para enviar informações para alguma planilha ou alguma API, vocês utilizem o componente delay, que vocês conseguem ter um intervalo de tempo para não enviar todas as informações de uma vez. Então, vou colocar aqui um delay de 5 segundos, bem curto mesmo, e vou clicar em salvar. Tá? Então vocês acessam o for each através dessa primeira bolinha que a gente tem aqui e você consegue ver basicamente todas as variáveis que tem. O for each é um componente bem simples, como todos os componentes que a gente tem aqui na Ficção, mas a lógica que você consegue impor nele consegue se tornar bem complexa. Então eu vou salvar, vou clicar em rodar aqui, eu vou ativar esse webhook. Então vou ativar esse webhook manualmente. Ele já vai começar a rodar aqui para nós. E vou esperar aqui nesse Google Sheets as informações chegarem. Então aqui chegou já uma delas, aqui já chegou outra. Provavelmente ele está ainda enviando essas informações. Então chegou mais uma. Então vou esperando aqui e ele vai chegando essas informações. Então chegou aqui mais um e assim ele vai fazer com essa lista completa. Então com todos os itens que tem nessa lista, ele vai passar por cada um jogando essas informações na planilha. Lembrando que eu não preciso ficar alterando a variável. Uma vez que eu coloquei essas variáveis e essas variáveis elas chegam dessa forma no for each, eles vão sendo passados trocando apenas o valor que tem nelas, tá? Esperar mais um pouquinho ele terminar de colocar o restante. Se eu não me engano são 15 números que tem na planilha. Como eu tenho o delay ali de 5 segundos, ele demora esse tempinho para ficar jogando essas informações para o Google Sheets, né, para ficar rodando. Então, vou esperar mais alguns minutinhos aqui ele terminar de mandar todos os itens. Já mandou mais um. Esperar ele mandar esse último item. Então, Patrícia. E agora o último item. Aí, maravilha. Se eu voltar aqui no fluxo, esperar ele finalizar a execução dele aqui. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma informação. Aí, após ele ter finalizado a execução aqui,
eu consigo ver basicamente todas as execuções que ele teve através desse 1/15, que é basicamente quantas etapas ele passou até completar toda essa lista. Como eu havia comentado, como tem 15 informações lá, 15 números, ele passou por esses 15 números armazenando todos eles, tá? Aqui então no for each eu tenho essa informação e eu consigo vir aqui e ficar passando e vendo o que teve em cada execução, tá? Então, se eu vim aqui na 13ª execução, eu consigo verificar o que teve na entrada. Então, o 13º item foi o nome Lucas e o número do Lucas. Então, eu vou vir aqui no 13º item verificar, então, de fato, foi o Lucas e o número do Lucas. Então, dessa forma, eu consigo verificar quantos itens foram armazenados também, qual é a entrada que ele teve. Se eu clicar aqui no sucesso, clicar aqui em entrada, eu consigo ver todos os itens que teve na entrada, tá? Lembrando que aqui ele só mostra 5 itens, tá? No total de 15. Então, se eu vir aqui no log, eu consigo vir no Terrible e ver todas essas informações que eu tenho aqui, tá? Então, basicamente aqui eu consigo ver, de fato, cada execução que teve. Basicamente dessa forma que funciona o componente for each, um componente simples, tá? Você consegue ter uma entrada, essa entrada ela vai processar e vai ficar rodando isso daqui até finalizar todos os itens da lista. Basicamente dessa forma.